Olá, você está ouvindo o Projeto Vozes e esse episódio sobre Ernesto Cardenal está sendo apresentado por Lucas Voltarelli e Cândido Luiz Ribeiro Souza. Salmo do homem que vê a realidade e não se cala. Ouve, Senhor, esses versos que te rezo, ao contemplar a realidade em que vivo. Maldito seja o sistema que não deixa sonhar os poetas, nem permite dizer a verdade a quem pensa. Serão seus dias de luto e de lamento, porque matou no homem o mais digno. Maldito o sistema que não pratica a justiça e persegue e tortura e encarcera a quem anuncia. Terá que justificar sua conduta ante a história e não encontrará nenhuma palavra de defesa. Maldito seja o sistema que só procura a aparência de grandeza, quando estão morrendo de fome os homens nas suas fronteiras. Do mesmo modo que progrediu, cairá, porque construiu seus alicerces sobre corpos vivos e sangues inocentes. Maldito seja o sistema que tenta matar no homem a dimensão de transcendência e coloca no seu lugar o Deus dinheiro, o Deus sexo e o Deus progresso. Destruir-se-á por dentro irremissivelmente, porque o coração do homem foi bem feito, e ninguém pode matar em nós essa sede de infinito que nos queima. Feliz será, porém, o homem que bebe água na fonte da praça junto ao povo. Não terá motivos para se envergonhar de nada, nem terá que baixar seus olhos ante qualquer homem honesto. Feliz o homem que, à força de interiorizar, se fez livre por dentro, e não se importa já com a denúncia dos fortes. Serão seus dias como o trigo da terra, cheios de sol e esperança partilhada, e os seguirão os povos do mundo. Feliz o homem que não assiste a reuniões importantes nem acredita nos discursos do governo. Feliz o homem que assim pensa, porque terá sempre tranquila a sua consciência, mesmo que sofra a incompreensão e até o desprezo. Ernesto Cardenal. O jovem poeta e a busca do infinito. Para começarmos um pouco diferente dessa vez, precisamos saber quem é Ernesto Cardenal. Epigramas. Ernesto Cardenal, 1925-2020, foi uma das figuras mais marcantes da cultura e da política nicaragüense do século XX. Poeta, sacerdote católico, intelectual e militante, nosso personagem de hoje destaca-se principalmente por articular sua fé com engajamento social em um momento de intensas transformações na América Latina e, principalmente, no seu país. Cardenal passou a ser conhecido internacionalmente tanto por sua obra literária, no qual uniu linguagem poética e crítica social, quanto por sua atuação política durante e após a Revolução Sandinista, quando assumiu o cargo de Ministro da Cultura, 1979 até 1988, e que nós vamos explorar ainda nesse episódio. Sua trajetória reflete a intersecção entre espiritualidade, arte e política. Cardenal via a poesia como forma de revelação e a fé como compromisso com a libertação dos pobres. Desse modo, ele se encaixa perfeitamente no retrato que buscamos trazer no nosso podcast. Em 1957, Ernesto Cardenal, que até então era apenas um jovem escritor nicaragüense formado em literatura pela Universidade de Colômbia, decidiu ingressar no mosteiro trapista de Getsemani, no estado norte-americano de Kentucky. Naquele momento, buscava afastar-se do ambiente político e social turbulento da Nicarágua sob a ditadura da família Somoza, bem como de um meio urbano que lhe parecia vazio e materialista. Em Getsemani, encontrou-se com o monge e intelectual católico Thomas Merton, uma das figuras mais influentes do pensamento cristão do século XX. A convivência entre ambos foi decisiva. Merton orientou o cardenal em direção a uma espiritualidade marcada pela contemplação, mas também pela responsabilidade ética diante do mundo. Segundo o próprio Ernesto Cardenal, com Merton aprendi que o monge não se evade do mundo, mas o leva consigo na oração. O silêncio não é separação, mas comunhão. O período no mosteiro, de 57 a 59, consolidou no poeta uma compreensão singular da vida religiosa.
A contemplação, que aprendera como prática central da tradição monástica, passou a ser entendida não como uma fuga do real, mas como uma forma de mergulhar mais profundamente na experiência humana. Essa ideia, posteriormente expressa em sua obra, é retomada por estudiosos de sua teologia. Afirmava que o divino se manifesta no concreto da vida cotidiana e, especialmente, no sofrimento dos pobres e oprimidos. Fato esse que, como os veremos posteriormente, vai em direção a uma teologia bem específica e que crescia na América Latina nesse período. Em síntese, essa concepção mística se tornaria o alicerce do que mais tarde se chamaria misticismo da libertação, uma espiritualidade voltada para a transformação social e inspirada na teologia da libertação latino-americana. Fato esse que Marcela Raggio retrata em seu artigo denominado Ernesto Cardenal, Latin American Liberation Mystic. Isso é, segundo a autora, apesar de suas pretensões revolucionárias, The Gospel in Suriname de Cardenal pode ser visto na linha do misticismo tradicional, em seu desafio ao poder a partir das margens e em sua apresentação de modos alternativos de comunicação com o divino. Durante esse mesmo período, Cardenal começou a escrever os epigramas, que seriam publicados em 61. Neles, é possível começar a perceber a influência da tradição literária greco-latina que o poeta vinha aprendendo em seus estudos. Mas, não somente isso, também o impacto das tensões políticas da Nicarágua e da América Latina. São poemas curtos, diretos, que combinam temas amorosos e reflexões políticas, revelando já o início de uma sensibilidade que uniria fé, poesia e engajamento social. Ao deixar Getsemane em 59, Cardenal não abandonou o aprendizado espiritual adquirido com Merton. Pelo contrário, levou consigo a convicção de que a vida religiosa deveria estar enraizada na história. Essa síntese entre mística e compromisso social se tornaria, nas décadas seguintes, o eixo de sua atuação como sacerdote, poeta e intelectual, vinculado aos movimentos de renovação religiosa e política na Nicarágua. Nesse sentido, para compreender toda a importância do nosso poeta, é preciso também entender qual era o contexto nicaragüense no período. Durante grande parte do século XX, a Nicarágua esteve sob o domínio da dinastia Somoza, que governou o país de 37 a 79. Esse regime caracterizava-se principalmente pela concentração de poder político e econômico, pela violência repressiva e também pela dependência direta dos interesses norte-americanos, tendo esse último fato uma importância vital ao contexto, pois, como observa Marcela Raggio, o regime ditatorial de Somoza era diretamente apoiado pelos Estados Unidos. Nesse sentido, o sistema político instaurado pelo Somoza mantinha-se principalmente por meio do controle militar e da tutela estrangeira. A Guarda Nacional, o braço armado do regime, tornou-se o principal instrumento de coerção interna, garantindo o poder familiar sobre a estrutura estatal e reprimindo qualquer tentativa de organização popular que ameaçasse minimamente o regime. A vinculação com os Estados Unidos foi um dos eixos centrais dessa permanência. O apoio financeiro e militar norte-americano sustentou a ditadura sob o argumento de conter a expansão comunista na região. Foi nesse contexto que emergiu a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, fundada em 1961, que passou a representar a principal força de oposição ao regime. A organização inspirava-se principalmente na figura de Augusto César Sandino, líder anti-imperialista assassinado em 1934, e articulava elementos marxistas, nacionalistas e cristãos em suas lutas. O movimento cresceu a partir das décadas de 60 e 70, inserindo-se nas lutas sociais, construindo um imaginário revolucionário que combinava justiça social, soberania e libertação nacional. Nesse sentido, esse ímpeto viria a gerar o que ficaria conhecido como a Revolução Sandinista. Não somente isso, a conjuntura da Guerra Fria intensificou o caráter extremamente polarizado da política nicaragüense. Isto é, inserindo o conflito interno em uma disputa geopolítica de alcance mundial. Em síntese, as potências estrangeiras passaram a interpretar a posterior Revolução Nicaragüense não apenas como um fenômeno nacional, mas como parte do tabuleiro ideológico global. Como observa Tanya Harmer e Eileen Van Omen em seu artigo Internationalizing Revolution, The Nicaraguan Revolution and the World, from 1977 to 1990, ele argumenta que o momento e as características da Revolução Nicaragüense reverberavam
por toda a América e pelo mundo, sugerindo o advento de um novo momento revolucionário na política global. Assim sendo, esse impacto fez com que o caso nicaragüense passasse a ser tratado como parte de uma disputa maior. O mesmo autor também fala que no início da década de 80, a Nicarágua tornou-se um foco central dos esforços dos Estados Unidos para contra-atacar o que se tornou uma grande ofensiva da Guerra Fria. Liderados pelo governo de Ronald Reagan, milhões de dólares e capital político foram gastos na tentativa de reverter a vitória da FSLN. Vemos então que, como respostas, a FSLN passou a desafiar diretamente o alinhamento da Nicarágua com os Estados Unidos e sua dependência destes mesmos. Assim, enquanto Washington via na insurgência sandinista uma ameaça à sua influência hemisférica, os próprios revolucionários procuravam legitimar-se diante do mundo, apresentando a luta como um processo de emancipação nacional e social. Essa leitura oposta, a dos Estados Unidos como defensores da segurança continental e a dos sandinistas como herdeiros de Sandino e da autodeterminação latino-americana, definirá o enquadramento internacional da Revolução Nicaragüense nos anos seguintes. Dessa forma, a luta política na Nicarágua no final da década de 70 era também um reflexo das disputas geopolíticas mundiais. A resistência ao regime somozista, da qual Ernesto Cardenal se tornaria parte, emergiu como expressão não apenas de oposição interna, mas também de um projeto que colocava em confronto a fé, a justiça social e a hegemonia ideológica da Guerra Fria. Solentiname, o Evangelho em Comunidade. Voltando agora ao nosso personagem principal, em 1965, Cardenal foi ordenado padre e depois ajudou a fundar uma comunidade religiosa em Mancarrón, uma ilha do arquipélago de Solentiname, no Lago Nicarágua, que se tornou um foco de resistência à ditadura do Somoza. Nesse sentido, Solentiname marca a passagem de Ernesto Cardenal da formação monástica para uma experiência religiosa enraizada no povo, como ele já havia dado indícios. Como registra o estudo de Andina Selejan, Cardenal mudou-se para Solentiname em fevereiro de 66, juntamente com William Agudelo e Carlos Alberto, colegas de seu seminário em La Ceja, perto de Medellín, Colômbia. Ou seja, a comunidade não surge como recolhimento individual, mas como implantação consciente de uma forma de vida cristã, alternativa, em plena ditadura somozista. Nesse mesmo texto, a autora nos lembra que essa experiência era uma alternativa a uma existência regida pelas restrições abrangentes de um regime ditatorial, o que permite que alguns até mesmo leiam Solentiname como uma utopia cristã de base, anterior à vitória sandinista, mas já afinada com a sensibilidade da teologia da libertação que se consolidaram nos anos 1970 e, como escreveu o próprio Ernesto Cardenal, em Solentiname, um arquipélago remoto no Lago Nicarágua, povoado por camponeses, aos domingos tínhamos, em vez de um sermão sobre o Evangelho, um diálogo. Não somente isso. No plano estético, Solentiname consolidou-se como um núcleo de produção cultural ligado diretamente à experiência religiosa da comunidade. A convivência em torno da leitura do Evangelho gerou também práticas de pintura, artesanato e expressão popular que tomavam o cotidiano do camponês como tema e, ao mesmo tempo, projetavam uma ideia de povo como sujeito da história. Essa produção, que depois seria reconhecida como pintura primitivista nicaragüense, nasce ali como extensão da pedagogia de Cardenal. Por isso, quando a Revolução triunfa e a cultura passa a ser organizada pelo Estado sandinista, Solentiname aparece como referência de que era possível articular fé, criação artística e formação política num mesmo espaço comunitário. Em decorrência a tudo isso, quando o Cardenal publica seu famoso livro denominado El Evangelio en Solentiname, o livro não é apenas um registro de homílias, mas a sistematização de uma experiência em que leitura bíblica, comunidade camponesa e horizonte revolucionário se encontravam. Como ele próprio disse sobre aquelas reuniões, esses comentários sobre o Evangelho foram radicalizantes para mim e para os outros na comunidade. Aos poucos, começamos a nos identificar com o movimento revolucionário na Nicarágua, até que chegou o momento em que praticamente fomos incorporados a ele. Isto é, a interpretação da fé gerava ação histórica.
A partir daí, fica mais fácil entender por que, anos depois, a cultura oficial sandinista retomará esse modelo comunitário de arte e palavra, porque ele já tinha sido ensaiado em Solentiname como laboratório teológico e estético. Abordando agora mais especificamente o processo de revolução nicaragüense, a história, da Revolução Nicaragüense é a história de uma nação que, sufocada, pela ditadura, buscou inspiração externa para forjar um caminho próprio. A faísca inicial veio de Cuba, onde a vitória rebelde em 59 motivou os nicaragüenses. A intensificação das guerrilhas antibatistas, junto com a suspensão do estado de sítio por Luiz Somoza, inspiraram a retomada das ações de oposição na Nicarágua. Imediatamente, ativistas estudantis na Universidade Nacional, como o Carlos Fonseca Amador, aproveitaram a oportunidade para organizar a primeira greve nacional estudantil, em outubro de 1958, enquanto os trabalhadores portuários e comunidades indígenas, como em Subitiaba, explodiram em greves e ocupações de terra. Carlos Fonseca, o futuro líder máximo da Revolução, emergiu desse contexto de efervescência social e desigualdade de classe. Fonseca participou da fracassada expedição militar, a Brigada Rigoberto Lopes Pérez, em 1959, que foi massacrada. Essa derrota ensinou-lhe a necessidade de nova organização e liderança. Após se afastar do tradicional Partido Comunista, o PSN, e a buscar um modelo estratégico em Augusto César Sandino, cujo nome era uma bandeira anti-imperialista desrespeitada por Somoza. Assim, em 1963, nasceu a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, ligando o movimento à luta histórica de Sandino. Os primeiros anos da FSLN foram de fracassos militares. A operação guerrilheira nos rios Coco e Bocai, em 63, foi um desastre, devido ao preparo deficiente e à falta de apoio local. Durante a década de 60, a Nicarágua teve um alto índice de crescimento econômico. Houve uma expansão do algodão, café, da carne bovina, e também recebeu grande ajuda da Aliança para o Progresso dos Estados Unidos. Isso levou ao declínio do interesse revolucionário nas cidades. O regime de Somoza também atuava como parceiro dos Estados Unidos em intervenções regionais, tipo a Guatemala, Baía dos Porcos. Apesar do revés na campanha de Pancansan, em 67, a FSLN não recuou. Ela mudou de estratégia. Abriu uma ofensiva nas cidades, recorrendo a assaltos a bancos e justiçamentos de oficiais da Guarda Nacional. Essa audácia custou caro, gerando uma cultura de prisão e clandestinidade, mas estabeleceu a reputação da FSLN como o único grupo disposto a arriscar tudo para derrubar o Somoza. A repressão, no entanto, não conseguiu isolar o movimento. O devastador terremoto de 72 em Manágua e o subsequente roubo da ajuda internacional pela família Somoza geraram uma indignação que alcançou a burguesia e a hierarquia da Igreja Católica, criando novas oportunidades para a oposição. A FSLN soube capitalizar, estabelecendo laços com movimentos da teologia da libertação, como as comunidades cristãs de base, e recrutando padres influentes como Ernesto e Fernando Cardenal. Um comando da FSLN invadiu uma festa, tomando reféns de alto escalão. O sucesso do ataque, chamado de Rompendo o Silêncio, forçou Somoza a negociar a libertação de sandinistas presos, pagar resgate e também transmitir manifestos. Somoza respondeu com um estado de sítio e uma onda repressora que resultou em cerca de 3.000 mortes, visando campesinos e ativistas. Nesse período, a FSLN se dividiu em 3 tendências: a Guerra Popular Prolongada, GPP, com foco na guerrilha rural, a Tendência Proletária, TP, com foco na organização legal urbana, e a Tendência Insurrecional, a TI, ou terceiristas, com foco em ações militares espetaculares e alianças burguesas. O assassinato do jornalista oposicionista Pedro Joaquim Chamorro, em 78, incitou protestos e uma greve nacional.
A FSLN ganhou apoio popular maciço com ações como a invasão ao Palácio Nacional. As três tendências se unificaram em março de 79. A FSLN convocou uma greve geral insurrecional e as cidades lideradas pela classe operária e estudantes se rebelaram com barricadas e autodefesa. A violência da Guarda Nacional focou nos bairros mais pobres. Os Estados Unidos tentaram negociar uma saída que preservasse a Guarda Nacional, mas falharam. Em 16 de julho, a FSLN anunciou a formação de um governo revolucionário provisório. Somoza fugiu em 17 de julho de 79. A FSLN entrou em Manágua em 19 de julho, dissolvendo a Guarda Nacional e confiscando a fortuna Somoza, prometendo uma reforma agrária legítima. A partir dos anos 90, de forma acentuada com o retorno de Daniel Ortega ao poder em 2007, o poeta e sacerdote começou a criticar publicamente a direção em que o sandinismo estava tomando. O cardenal acusou Ortega de autoritarismo, corrupção e de ter traído as ideias originais da Revolução. A promessa de justiça e participação popular foi substituída pela centralização do poder nas mãos de Ortega e da sua esposa Rosário Murillo, culminando na formação de um regime dinástico. A euforia da vitória de 79 foi rapidamente substituída pela dura realidade da Guerra Fria. Ao longo de toda a década de 80, o governo sandinista, no qual Ernesto Cardenal atuou como ministro da Cultura, teve que enfrentar a oposição armada dos Contras. Financiados pelos Estados Unidos, esses grupos armados, os Contras, desestabilizaram economicamente a nação. Visando superar a caótica situação política e os custos da guerra civil, os sandinistas permitiram a realização de uma nova eleição presidencial. No final daquela década, o conflito chegou ao seu fim, quando os grupos políticos conservadores retomaram o controle da nação nas urnas. Durante a década de 90, a Nicarágua foi governada por administrações liberais, que alcançaram alguns tímidos sinais de recuperação econômica. Contudo, as questões sociais históricas do país, a pobreza e a desigualdade extrema que o sandinismo havia prometido resolver, ainda aguardavam por uma solução contundente. Foi nesse contexto de instabilidade e promessas não cumpridas que o histórico líder sandinista, o Daniel Ortega, assumiu o posto presidencial nicaragüense novamente em 2007. Ele retornou ao poder prometendo contornar a lastimável situação dos menos favorecidos. A volta de Ortega marcou o ponto de ruptura para Cardenal. O poeta, que havia dedicado sua vida à revolução, viu o sandinismo se deteriorar em autoritarismo, a corrupção sob a liderança de Ortega e sua esposa Rosário Murillo. Agora que vimos como todo o processo revolucionário se desenrolou, podemos tratar mais propriamente o engajamento político de Cardenal nessa mesma. Fato esse que veio a ocorrer principalmente depois da destruição de Solentiname. Isso é, segundo Matilde Zimmermann, no livro A Revolução Nicaragüense, lançado pela editora Unesp, abre aspas, em 1977, após alguns jovens da paróquia de Cardenal terem se envolvido nas atividades guerrilheiras da FSLN, a guarda destruiu completamente a comunidade, queimando sua biblioteca, os ateliês de pintura, museu e casas. Fecha aspas. Nesse sentido, Cardenal veio afirmar posteriormente que, abre aspas, la contemplación nos llevó a la revolución, fecha aspas. E também, abre aspas, Solentiname tenía una belleza paradisíaca, pero está visto que en Nicaragua no es posible ningún paraíso todavía. Esse momento marca o ponto em que a experiência místico-comunitária se converte em adesão explícita ao movimento sandinista. Nesse sentido, o estudo A Monastery for the Revolution, escrito por Brandon Jordan, resume essa passagem dizendo que, abre aspas, em 1973, Cardenal declarou formalmente seu apoio à FSLN, o braço militar da Revolução Sandinista. Em 1979, a Revolução conseguiu derrubar a ditadura de Anastácio Somoza, e Cardenal tornou-se ministro da Cultura no novo governo sandinista. Fecha aspas.
A partir daí, o sacerdócio de cardenal ganha uma dimensão estatal. Ele deixa de ser apenas o padre de uma comunidade alternativa e passa a ser o responsável por formular a política cultural de um governo revolucionário. Peter Ross mostra o peso que o novo Estado atribuiu à cultura. Abre aspas, Cardenal organizou rapidamente a nova instituição em 9 departamentos, cujas tarefas variavam desde a promoção, o ensino e a produção de diversas formas de arte, até a manutenção e expansão de bibliotecas, arquivos e museus nacionais. Fecha aspas. Não somente isso, o autor liga também cultura e transformação social, ao lembrar que a campanha de alfabetização de 1980, abre aspas, atingiu os cantos mais remotos da nação e conseguiu reduzir o analfabetismo de mais de 50% para cerca de 12% da população, fecha aspas. Ou seja, alfabetização, arte popular, cinema e oficinas de poesia fizeram parte de uma mesma estratégia de democratização cultural e de formação de um novo sujeito político. Essa concepção está formulada de modo explícito pelo próprio cardenal. Abre aspas, La revolución es cultura y la cultura es revolución. Fecha aspas. Essa frase sintetiza o núcleo do seu ministério. Não se tratava apenas de administrar museus, mas de fazer da cultura um meio de participação popular e de continuidade do projeto sandinista. Ainda assim, a posição teológica de Cardenal era polêmica, porque partia de uma leitura da fé que não separava a espiritualidade e transformação histórica. A teologia da libertação, formulada na América Latina a partir do final dos anos 60, sobretudo com Gustavo Gutiérrez, partia da ideia de que Deus se revela de modo privilegiado na história dos pobres e que, por isso, a tarefa da Igreja não é apenas administrar sacramentos, mas participar do processo de libertação das estruturas de opressão. Em termos simples, isso implica que não basta anunciar o Evangelho, é preciso transformar as condições concretas em que os pobres vivem. É precisamente aí que Roma via risco, quando a teologia começa a falar em opção preferencial pelos pobres como critério e quando setores do clero passam a se envolver diretamente com movimentos populares e com governos revolucionários. O Vaticano teme que a missão eclesial seja politizada. O episódio do aeroporto de Manágua, em 1983, quando o Papa João Paulo II repreende publicamente Ernesto Cardenal diante das câmeras, insere-se exatamente nessa tensão. Cardenal estava de joelhos como sacerdote, mas era ao mesmo tempo ministro de um governo revolucionário. Encarnava, portanto, a junção que a teologia da libertação propunha, a fé como prática histórica, e que Roma receava a fé confundida como projeto político. O conflito, nesse sentido, não foi apenas pessoal, ele tornou visível o choque entre duas visões. Não somente isso, nos anos 80, sobretudo sob João Paulo II, e com a atuação da Congregação para a Doutrina da Fé, Roma afirmou que a libertação é parte do Evangelho e que a opção preferencial pelos pobres é legítima. Porém, criticou as correntes que incorporavam de modo pouco crítico categorias do marxismo e reduziam a salvação cristã a um projeto político. Assim, o Vaticano não condenou o núcleo pastoral da teologia da libertação, mas advertiu contra a sua politização. É nesse quadro que o caso de Ernesto Cardenal se torna exemplar. Ele unia sacerdócio e função em um governo revolucionário que, para Roma, ultrapassava o limite do engajamento social do clero e tornou visível a tensão entre a experiência latino-americana e a linha oficial. Profeta desiludido. Ruptura com Ortega. Ainda assim, apesar de tudo isso, a fase final da trajetória pública de Ernesto Cardenal dentro do sandinismo é marcada mais por afastamento e crítica do que por protagonismo. Já no fim da década de 1980, sinais de desgaste entre o projeto cultural que ele encarnava e a direção política do governo tornaram-se cada vez mais visíveis. Nesse período, o Ministério da Cultura, que era a vanguarda desse movimento, foi abolido em nome da eficiência econômica. Ele foi rebaixado a um simples departamento, agora subordinado ao Ministério do Interior. Diante disso, o próprio Ernesto Cardenal passou a se recusar a debater a política cultural, descrevendo-se com irritação
como sendo nada mais que um simples poeta. Esse trecho mostra duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, o recuo do Estado sandinista diante da proposta de democratização da cultura que Cardenal havia defendido desde 1979. E por outro, o próprio movimento de retratação do poeta, que passa a se definir de novo a partir da sua vocação literária e contemplativa e não mais como dirigente. A partir dos anos 1990, e sobretudo com o retorno de Daniel Ortega ao poder em 2007, Cardenal passa a denunciar o que via como deformação do sandinismo original. Personalismo, centralização e ruptura com o ideal de participação popular que havia animado a Revolução. Como sua teologia, que sempre partira da opção pelos pobres, era coerente que criticasse um sandinismo convertido em projeto de poder. O resultado disso foi principalmente uma espécie de exílio interior, isto é, afastado da máquina estatal que ajudou a criar, mantém a mesma base espiritual, a contemplação ligada à justiça, mas agora a utiliza para julgar o presente sandinista. Nisso, não que Cardenal tenha abandonado tudo pelo qual lutou durante a Revolução de 79, mas porque passou a medir o sandinismo posterior por aquele primeiro horizonte e a considerá-lo aquém dele. Já caminhando para o fim, Ernesto Cardenal pode ser lido, no fim, como uma figura em que mística e libertação deixaram de ser caminhos separados. Marcela Hague formula isso de modo direto, ao afirmar logo no resumo do seu artigo. Abre aspas. Este artigo explora o misticismo visto em El Evangelio en Solantiname, de Ernesto Cardenal, com o objetivo de definir Cardenal como um revolucionário e um místico tradicional, moldado pela influência de Thomas Merton e pelas circunstâncias políticas latino-americanas. Fecha aspas. E acrescenta também que, abre aspas, o compromisso de Cardenal com a libertação do seu país é um sinal do seu misticismo, tanto no contexto da teologia como da filosofia da libertação. Fecha aspas. Essas duas frases permitem que fechemos o arco que buscamos construir dentro de todo esse episódio. Isto é, o mesmo homem que aprendeu contemplação com Merton, que fez da leitura comunitária do Evangelho uma prática política em Solantiname e que depois assumiu o Ministério da Cultura, nunca abandonou o eixo espiritual. Pelo contrário, entendia que o amor se tornava, na América Central, dos anos 70 e 80, uma categoria política. Por isso, faz sentido falar em coerência entre o monge e o revolucionário. O que ele via no rosto dos pobres quando estava em Gethsemane é o mesmo que o levou a apoiar o FSLN quando Solantiname foi destruída. A noção de infinito em Cardenal não é uma fuga do mundo, mas um nome para uma justiça que ultrapassa o interesse de classe, o cálculo de partido e a autoridade do Estado. E essa ligação entre cultura e transformação social não é algo que você esteja apenas interpretando. Repetindo o que já trouxemos, ela está dita textualmente na fonte de Solantiname. Abre aspas. Revolución es cultura y la cultura es revolución. Fecha aspas. Encerrar trazendo novamente essa frase é adequado porque ela condensa o programa inteiro. A revolução não é só a tomada de poder, é a criação de formas de vida, formas de linguagem e de sentido. E no caso de Cardenal, isso sempre passou pela poesia. Por fim, percebe-se que Ernesto Cardenal e o contexto da Revolução Nicaragüense exemplificam de fato o que buscamos no nosso projeto: a cultura como forma de resistência. Em Cardenal, porém, essa resistência não é apenas política ou estética, ela é também teológica. Sua reflexão desloca a experiência religiosa da metafísica para o terreno concreto da história, fazendo do amor, vivido entre os pobres, nas comunidades, na criação artística, a mediação pela qual o divino se torna visível. Assim, cultura, fé e prática libertadora deixam de ser campos separados e passam a constituir uma mesma resposta à opressão evidente e explícita dos regimes ditatoriais. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Em nome de toda a equipe, eu gostaria de expressar a nossa sincera gratidão a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesta jornada. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu interesse, que é muito importante para o nosso trabalho. Estendemos também aqui um agradecimento especial ao nosso professor.
Muito obrigado, professor Marcos Sorrilha, pelo seu apoio, pela sua orientação e pelos valiosos conhecimentos que guiaram a nossa discussão aqui. E para aqueles que desejam se aprofundar no tema, as fontes que fundamentaram a nossa pesquisa neste episódio foram as seguintes. El Evangelio en Solantiname, escrito por Ernesto Cardenal. Internationalizing Revolution, The Nicaraguan Revolution and the World, by Tanya Harmer. A Monastery for the Revolution, Ernesto Cardenal, Thomas Merton, and the Paradox of Violence in Nicaragua, by Brendan Jordan. Ernesto Cardenal, A Latin American Liberation Mystic, by Marcelo Raggio. Cultural Policy in a Transitional Society, Nicaragua 1979-89, by Peter Ross. War in Paradise, Solantiname and the Sandinista Revolution, by Adina Selehan. E por último, mas não menos importante, A Revolução Nicaragüense, de Matilda Zimmerman. Com isso, concluímos aqui o nosso debate. Para finalizar, e como um convite à poesia e à reflexão, deixamos vocês com a leitura do belíssimo poema de Ernesto Cardenal, chamado Al perderte yo a ti. Muito obrigado e até o próximo episódio. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.